Bom, antes de enfrentar a questão aqui em debate, eu queria fazer algumas observações sobre esse novo levantamento da Atlas Intel. Além de aferir aí a intenção de voto nos potenciais candidatos para 2026, o Instituto também pesquisou a percepção dos eleitores em relação a figuras de destaque na cena política. E o dado que saltou aos olhos aqui foi a desaprovação massiva da primeira-dama, a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja. Olha essa manchete de hoje aqui da CNN Brasil. 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja. Ou seja, 6 em cada 10 brasileiros reprovam o comportamento, as falas, a atuação pública da senhora Lula da Silva. Na internet, a primeira-dama Janja recebeu o carinhoso apelido de Esbanja, diante de sucessivos episódios de deslumbramento, com as suas circunstâncias e da sua predileção por um estilo de vida luxuoso, claro, às custas do dinheiro do contribuinte. Em dezembro do ano passado, o site especializado Poder 360 revelou que, apesar do gabinete da primeira-dama sequer existir oficialmente na estrutura de governo, a Janja tem à sua disposição 8 assessores em tempo integral. E aí, somando os custos dessa folha de pagamento com as infindáveis, as extravagantes viagens da companheira do Lula, a publicação concluiu que as atividades conhecidas da primeira-dama já custaram cerca de 4 milhões de reais aos cofres públicos. É mesmo uma extravagância. E aqui a gente precisa frisar, esses são os gastos conhecidos, porque contrariando mais uma das suas promessas de campanha, o Lula decretou sigilo de até 100 anos sobre uma série de informações, uma série de despesas relacionadas à sua companheira. Finalmente, esses atos suspeitos já estão sob investigação do Ministério Público Federal. Mas o fato é que na campanha, o Lula se vendia como um homem casado com a transparência. E no seu mandato, ele está mais para um amante do segredo. Afinal, segundo ele, aspas, na maioria das vezes, os maridos são mais apaixonados pelas amantes do que pelas próprias mulheres. Então, para quem não se lembra, essa fala foi vomitada na presença da senhora Janja e certamente não contribuiu em nada para melhorar a imagem da primeira-dama perante o público. Então, esse aqui é o primeiro ponto de atenção em relação a essa pesquisa, a deterioração da imagem pública da Janja e do seu marido perante o povo brasileiro. E eu digo isso porque, pela primeira vez, segundo esse instituto, a imagem negativa do Lula supera a sua imagem positiva. Na verdade, desde outubro do ano passado, a imagem positiva do Lula despencou 18 pontos percentuais. Pessoal, isso é uma queda vertiginosa. E aqui a gente chega no segundo ponto de atenção, também manchete da CNN. Lula cai e Tarcísio assume melhor saldo de imagem entre políticos. Então, na contramão da impopularidade do presidente petista, o governador de São Paulo vem aumentando o seu grau de conhecimento pela população, fortalecendo a sua imagem e mantendo aí a sua rejeição sob controle. Então, não à toa, como já foi citado, nas simulações de segundo turno contra o Lula, Tarcísio e Bolsonaro estão praticamente empatados com o petista. E aqui é o terceiro ponto. Como, aliás, disse a Basília, diferentemente da esquerda, que tem apenas um único candidato eleitoralmente viável para 2026, e diga-se de passagem, um senhor que já está bastante idoso, com perceptíveis limitações físicas, a direita tem 2 candidatos muito competitivos, o Bolsonaro e o Tarcísio, e outros com grande potencial de crescimento ao longo dos próximos meses. É o fenômeno que o Zé Eduardo citou. Poderia falar aqui do Caiado, do Zema, do Ratinho Júnior, do Marçal, do Gustavo Lima. Ou seja, a esquerda está só com um candidato forte, em tendência de queda, enquanto a direita tem vários candidatos fortes, em tendência de alta. Mas só o processo pré-eleitoral, só o processo eleitoral que vai revelar quem é o favorito entre eles. Independentemente do candidato da direita que for para esse segundo turno, Basília, ele vai enfrentar um Lula casado com a Janja, apelidada de Esbanja, e padrinho político do ministro Haddad, apelidado de Tachad. Isso é tudo que uma campanha política sonha. Enfrentar um concorrente com imagem desgastada, que desperdiça dinheiro público e que governou aumentando impostos. Por isso, a direita é franca favorita em 2026.